Olá a todos, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro e vamos para mais algumas dicas de programação. Uma técnica muito comum que facilita bastante o processo de resolução de problemas no computador é a técnica de dividir para conquistar. Ou seja, o que isso significa? Você tem um problema de uma certa dimensão, um grande problema, e quando você olha para esse problema como um todo, fica difícil você visualizar uma solução ou como resolver esse problema computacionalmente. E uma técnica muito utilizada então é dividir ou quebrar esse problema em pequenos problemas menores, problemas que você consegue resolver facilmente. E aí, resolvendo cada pedacinho desse problema de forma isolada, quando você percebe, você consegue descobrir a solução do grande problema. E como que a gente faz isso na linguagem C? Através de funções e procedimentos, isso mesmo. Até hoje, os vários exemplos que nós vimos, nós sempre construímos o nosso programa dentro da função main, que é a função principal, é a porta de entrada do seu programa. A execução do seu programa começa por essa função, a função main. Hoje, então, nós vamos ver como criar as nossas funções. E aí é muito interessante observar como que é uma função. Vamos analisar aqui por algum momento essa função C. Perceba que nós temos aqui um int na linha 4. O que significa isso? Significa que a função main, ao finalizar, retorna um número inteiro. Qual número inteiro? Está aqui na linha 6. Perceba, return 0. Esse return 0 indica para o sistema operacional que o seu programa funcionou corretamente e não teve nenhum problema. Então percebam, se nós temos um retorno, nós precisamos iniciar a nossa função dizendo qual o tipo de retorno. No caso da função main, é inteiro. Logo em seguida, após o tipo que será retornado, nós precisamos dizer qual é o nome da nossa função. Neste caso, o nome da função main. Logo após o nome da função, nós colocamos então um par de parênteses. Esse par de parênteses serve para receber parâmetros. Perceba que aqui ele está vazio, porque nós não estamos passando nenhum parâmetro para a função main. Fechando então esse par de parênteses, nós temos a abertura de chaves que vai determinar o bloco de programa que vai estar dentro da nossa função main. Nesse caso, perceba que o bloco dentro da nossa função main se resume a duas linhas. A linha 5, que exibe uma informação na tela, e a linha 6, que está retornando 0. Ok, mas agora eu quero então construir as minhas funções. Como que eu faço? Antes de construir as nossas funções, vamos prestar atenção em mais alguns detalhes. Eu vou incluir aqui no nosso código a biblioteca math.h, que é a biblioteca de funções matemáticas. E aí eu vou utilizar aqui algumas funções. Por exemplo, eu vou simplesmente imprimir na tela aqui um número real, por isso %f, vou colocar uma vírgula, e aqui eu vou imprimir, por exemplo, a raiz quadrada. Que função que eu posso utilizar para a raiz quadrada? A biblioteca math.h já possui uma função para esse cálculo da raiz, que é a função sqrt de um número. Então, se eu quiser, por exemplo, 100, raiz quadrada de 100. Vamos ver qual é a raiz quadrada de 100. Ok, nosso programa foi compilado e executado sem nenhum problema. Então, perceba, a raiz quadrada de 100 é 10. E aí eu posso colocar aqui a raiz quadrada de qualquer número, o 35, por exemplo. E aí eu vou compilar de novo, porque eu alterei o meu código. E eu tenho aqui, então, a raiz quadrada de 35. Por que eu estou apresentando? Perceba que aqui tem um outro detalhe importante da construção de funções. Eu disse que sqrt é uma função
que retorna a raiz quadrada do número que for passado aqui. Então, tem dois detalhes importantes. Perceba que aqui nós estamos utilizando uma função e nós estamos passando um parâmetro para essa função. Que parâmetro é esse? O número que nós queremos calcular a raiz quadrada. Outro detalhe importante, perceba que nós estamos pegando o resultado de retorno e imprimindo na tela. Então, a nossa função sqrt, ela retorna um valor para a gente, que é o valor da raiz quadrada desse parâmetro. E nós estamos, então, imprimindo esse valor aqui na tela. Ok. Apresentado, então, esses detalhes sobre parâmetros, sobre retorno, vamos, então, construir uma simples função que retorna o dobro para a gente. Nós passamos um número para essa função, pode ser um número inteiro ou um número real, e ela retorna, então, o dobro desse número para a gente. Para ficar mais genérico, eu vou usar números reais, então. E se eu quero que ela retorne o cálculo do dobro, esse retorno vai ser de que tipo? Se eu vou usar números reais, então o retorno vai ser do tipo float. Então, percebam, eu comecei igual à nossa função main, dizendo qual é o tipo de retorno. Em seguida, percebam, main, eu preciso dizer o nome da minha função. Eu vou chamar a função de dobro, que é o que a função vai fazer. Então, perceba, eu já abri os parênteses, vou abrir e fechar aqui o conjunto de chaves. Então, tudo que a nossa função for executar precisa ficar aqui entre as chaves. Só que eu quero passar um parâmetro para essa função, um número cujo valor dobro será calculado. Como eu vou retornar um número do tipo float, então eu vou passar para a função um número do tipo float. E eu vou dar um nome qualquer para ele aqui, por exemplo, n. Ok, então a minha função vai receber um n. Isso aqui é igual à função que eu acabei de mostrar, sqrt. Percebam, aqui nós estamos chamando a função e passando um parâmetro para ela. Alguém escreveu uma função desse tipo, que retorna um float, o nome da função é sqrt e ele recebe um float com um nome qualquer. Esse float que ela recebe, nesse caso aqui, é o 35. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos retornar o dobro de n. Então, eu já posso escrever return e fazer, então, n vezes 2. Eu poderia fazer de outra forma? Poderia. Eu crio uma variável do tipo float, por exemplo, x. Faço x receber n vezes 2 e então retorno x. Percebam que as duas coisas vão ter o mesmo resultado final. A diferença é que aqui eu estou utilizando uma variável a mais, a variável x. Então, eu vou dar Ctrl Z para desfazer e vamos deixar dessa forma, então, que a gente utiliza uma variável a menos. Ok, percebam, a nossa função está pronta. Ela retorna um tipo float, o nome dela é dobro, ela recebe um n, que é do tipo float, e retorna n vezes 2. Agora, basta utilizar, então, a nossa função. Podemos vir aqui, dobro, 2 pontos, e aqui, então, eu vou apresentar o resultado e chamar a nossa função aqui, por exemplo, dessa forma. Percebam que o CodeBlocks já identifica que existe uma função chamada dobro. E aí nós estamos passando o 35. Perceba que o 35, quando chegar aqui na nossa função, ele vai receber o nome de n. Então, n é como se fosse um apelido, porque o n só vai existir aqui dentro desta nossa função. Então, se eu mandar aqui o número 35, dentro da nossa função, nós acessamos o 35 com o apelido de n. Se eu mandar o 70 ou 150, ele sempre vai ter o apelido de n, não importa o valor. Feito isso, então, vamos verificar se tudo vai funcionar corretamente.
nós alteramos o nosso programa, então nós precisamos compilar novamente o nosso código. Ok, temos aqui o resultado. Perceba então que nós estamos imprimindo na tela o texto dobro, 2 pontos e um número float, um número do tipo real. E aí, de onde está vindo esse número? Esse número está vindo então da nossa função, a nossa função dobro. O dobro de 35 é 70. Eu poderia fazer isso de outra forma? Sim, eu poderia. Assim como foi feito ali na função, eu poderia ter uma variável x, por exemplo. Essa variável recebe o retorno da nossa função 75, por exemplo. E aqui, então, ao invés de imprimir o resultado retornado pela função, eu imprimo o valor de x. Vai ter o mesmo efeito. A diferença aqui, se eu já chamo a função aqui, percebam que eu não estou guardando o retorno, o resultado, em nenhum lugar. Eu estou imprimindo ele na tela. Se eu utilizo uma variável auxiliar, por exemplo, x, percebam que agora eu estou guardando o resultado na variável x. Então, eu tenho o resultado se eu precisar utilizar o resultado em algum outro lugar. Vamos ver, então, como ele vai funcionar. Então, percebam, novamente, eu estou chamando a função dobro, passando para ela um número 75. Ela está retornando o dobro de 75, que é 150, que está sendo armazenado na variável x. E aqui na linha 12 eu estou imprimindo o valor da variável x, que é 150. Percebam então que é muito simples trabalhar com funções. Basta dizermos o tipo, o nome, se ela recebe algum parâmetro ou não, e o resultado. Vamos fazer uma outra função aqui com números inteiros. Ela vai retornar, então, um número inteiro. Em vários probleminhas, quando a gente está aprendendo a programar, a gente trabalha resolvendo alguns exercícios pedindo que o usuário sempre digite um número inteiro maior que zero. Vamos fazer uma função para isso, então. Fazer essa verificação. E quando o número for inteiro e maior que zero, então a gente retorna esse número. Então, o retorno é do tipo inteiro. Qual o nome que eu vou dar para a função? Pode ser, por exemplo, ler num inteiro, que seria um lembrete, né? Você lê o nome da função e você já entende o que a função faz. Ela vai ler um número inteiro. Nós não vamos, para essa função aqui, nós não vamos receber nenhum parâmetro, porque não é necessário. Nós queremos pedir ao usuário que digite no teclado um número inteiro e retornar esse número inteiro. Então, se nós queremos ler um número inteiro, nós precisamos de uma variável para salvar esse número. E aí, então, nós podemos exibir uma informação na tela, por exemplo, digite um valor inteiro maior que zero. Feito isso, então, nós precisamos, com o scanf, dizer aonde nós queremos salvar esse número inteiro. Então, %d por ser um número inteiro, e agora e-comercial num, porque eu quero salvar nessa região de memória. Mas percebam o seguinte, aqui no final, então, nós teremos o return num. Mas percebam o seguinte, apenas esse trecho, ele vai ler um número inteiro e não importa o valor que o usuário digitar, ele vai retornar esse número para quem chamar a função. E nós não queremos este comportamento, nós queremos que ele seja retornado apenas quando o usuário digitar um número inteiro positivo maior do que zero. Como que eu faço isso então? Eu posso utilizar o comando de repetição do while, que é o faça enquanto. Então, como que nós escrevemos esse comando? O do, traduzindo do inglês, é literalmente faça. Então, faça o quê? Eu vou colocar como comentário aqui. Então, esse do significa faça. Faça o quê? Tudo que estiver
aqui entre essas chaves. Eu vou identar o nosso código para vocês perceberem que o printf e o scanf vão ser recuados para a direita. Então, para quem não se recorda, para identar automaticamente, plugins, aqui no final, Source Code Formatter. Se você instalou a versão padrão do CodeBlocks sem nenhuma alteração, esses plugins já devem aparecer para vocês. Percebam que talvez ele identou de uma forma diferente, mas percebam que o printf e o scanf ele foi recuado um pouco para a direita. Por quê? Ele está dentro do while. While, o que significa while? É literalmente enquanto. Então, faça, nossa linha 12, faça o que está dentro das chaves enquanto essa condição for verdadeira. Qual a condição que eu quero colocar? Enquanto a nossa variável num tiver um valor menor que 1. Por quê? Eu quero que o usuário digite um valor inteiro maior que 0, ou seja, igual a 1 ou maior que 1, valor inteiro positivo. Então, enquanto esse número for menor que 1, o que seria menor que 1? 0 ou qualquer número negativo. Enquanto esse teste for verdadeiro, ele vai ficar repetindo esse trecho aqui, ó, faça enquanto, até o usuário digitar um número inteiro maior que 0. Quando isso acontecer, esse teste vai dar falso, o laço vai ser quebrado e aí então ele vai retornar esse número para a gente. Ok, feito a função, como que eu utilizo então a função aqui dentro da nossa função principal? Eu vou criar algumas variáveis aqui, por exemplo, o retorno é inteiro, então eu vou criar variáveis do tipo int e vou chamar de num1 e num2. Percebam que uma vez que eu tenho a função fazendo aquela tarefa, eu posso solicitar quantos números eu quiser sem precisar reescrever o código. Basta fazer o seguinte, então. Eu vou colocar em num1 o resultado de retorno da nossa função. Perceba que isso aqui vai imprimir na tela esta linha, número 13, o usuário vai digitar um número e isso vai ficar sendo repetido até que o número seja positivo maior que 0. Quando isso acontecer, quando esse teste for falso, quando o número for maior ou igual a 1, esse número será retornado e será salvo na nossa variável num1. E eu preciso reescrever a função para pedir outro? Não, a função está feita. Eu posso utilizar ela várias vezes, então eu posso colocar aqui um num2 e pedir um novo número. Posso colocar aqui um num3 e pedir então um novo número. Percebam que eu vou então ler 3 números positivos maiores que 0. Eu vou exibir agora então esses números na tela. Num1 %d contra barra n para saltar uma linha, num2 %d contra barra n para saltar uma linha e num3 %d contra barra n duas vezes para saltar duas linhas. Ok, mas agora o primeiro %d, qual o número que eu quero que apareça aqui? O número que está na nossa variável num1. E aqui no segundo %d eu quero que apareça o número que está na nossa variável num2. E, por fim, eu quero que apareça o que está na nossa variável num3. Percebam que aqui não é 2 pontos, é apenas vírgula. Aliás, não é ponto e vírgula, é apenas vírgula. Para criar várias variáveis do mesmo tipo, elas são separadas por vírgula. Então, vamos compilar e ver como o nosso programa vai se comportar. Deixa eu fechar esse terminal para a gente conseguir visualizar a nossa função inteira. Perceba que eu não estou utilizando agora a nossa função dobro. Eu estou utilizando apenas a nossa função ler número inteiro.
Vamos compilar o nosso programa. Ok, com o nosso programa compilado, percebam que ele imprimiu este texto da linha 13, digite um valor inteiro maior que 0 e está aguardando até que um número seja digitado. Observem, eu vou digitar 0. Percebam que ele repetiu a frase. Eu vou digitar -5. Percebam que ele repetiu a frase. Então, eu vou digitar 15, só que ele vai repetir a frase de novo, mas aí não é porque ele está nesse laço, é porque eu estou fazendo 3 leituras na sequência. Então, 15 vai ir para o nosso num1. 25 vai ir para o nosso num2. Então, agora nós estamos aqui no terceiro. Observem, se eu digitar -9, -8, ele vai ficar aí, 0, até eu digitar um número inteiro positivo maior que 0. Como eu digitei 15 e 25, eu vou digitar 35 para a última. Então, percebam que ele finalizou num1, 15, num2, 25 e num3, 35. Então, percebam, uma vez que nós criamos a função, nós podemos utilizar a função várias vezes. E aí é um dos benefícios, então, de criar funções. Primeiro benefício, nós podemos pegar um grande problema, que é mais complicado de se resolver, quebrar ele em vários pedacinhos e criar funções para resolver esses pedacinhos. E então, juntando essas funções, nós conseguimos resolver o problema maior. Uma outra grande função é a reutilização de código ou a não necessidade de reescrever código. Uma vez que nós já fizemos o trecho para ler um número inteiro positivo maior que 0, basta eu reutilizar. Se eu quero 1 para a variável no 1, basta eu chamar a função. Se eu quero um número inteiro também para a variável no 2, basta chamar a função. Eu não preciso reescrever todo o trecho novamente. Então, estes são os principais benefícios. E percebam que o nosso trecho de código main vai ficando bem mais resumido, porque a sequência ou a lógica do nosso código ela vai ficando dividida em pequenas funções. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje, trabalhando com funções na linguagem C. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo no vídeo que nós faremos o possível para esclarecer cada dúvida. Se você não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajude esse conhecimento a atingir um maior número de pessoas. Um grande abraço e até a próxima dica. Boa programação a todos!